Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um explainer detalhado por aqui. Hoje, o nosso grande objetivo é pegar todo aquele ruído maluco do mercado e transformar em pura clareza matemática. Pensa bem, como é que um projetinho obscuro da internet que, lá atrás, valia frações de centavo, virou esse gigante trilionário que Wall Street inteira está adotando? Para responder isso, a gente vai desconstruir o ativo mais polêmico da última década. Mas olha, não como uma aposta ou um bilhete de loteria, tá? Vamos olhar para ele estritamente como uma alocação financeira calculada de longo prazo. A ideia aqui é entender os fundamentos reais que pegaram um nicho de tecnologia e transformaram numa força global que simplesmente não dá mais para ignorar. Para começar a entender o tamanho dessa tese, o primeiro passo é olhar com bastante frieza para as opções tradicionais que a gente tem na mesa. O instinto natural na hora de montar uma carteira é sempre correr para os investimentos clássicos, mais seguros, tipo a velha e boa renda fixa. É o nosso porto seguro de sempre, certo? Mas tem uma limitação gigante aí que quase ninguém comenta. Fica a dúvida. Num mundo com uma inflação global persistente e o custo de vida explodindo, será que aquele crescimento super lento e previsível dá mesmo conta do recado? Existe um abismo enorme entre ter segurança absoluta e conseguir multiplicar o patrimônio de verdade para atingir as metas financeiras em apenas 10 anos. Ok, vamos mergulhar nisso. A matemática básica é até meio frustrante quando a gente depende só dessa previsibilidade. Num cenário otimista, com a renda fixa tradicional entregando uns 7% de ganho real ao ano, os números engatinham. Um aporte de R$ 1.000 leva uma década inteira suando juros compostos só para quase dobrar, chegando ali na casa dos R$ 1.970. Sim, o capital está protegido, o risco de perder tudo é quase zero, maravilha. Mas cadê aquele potencial explosivo? Falta a famosa simetria, aquela chance de ganhos desproporcionais que funciona como um foguete para acelerar nossa construção de patrimônio. E é justamente essa busca por um sistema diferente, livre da inflação e sem intermediários lentos, que leva a gente para as raízes da criptografia. O dinheiro digital não caiu do céu em um passe de mágica. Lá nos anos 90, um grupo de gênios da matemática, os cypherpunks, já tentavam criar um sistema eletrônico livre do controle dos governos. Em 97, o projeto DigiCash tentou exatamente isso, mas falhou feio. Por quê? Porque ainda dependia de um servidor central. Ou seja, era um alvo facinho para falhas técnicas ou regulações pesadas. Esse problema crônico da centralização continuou sendo o grande calcanhar de Aquiles até a crise devastadora de 2008. Isso ilustra brilhantemente a verdadeira virada de chave de toda essa história. Bem no auge do caos financeiro, com bancos quebrando e precisando de resgates de trilhões, um documentozinho de 8 páginas foi publicado silenciosamente num fórum por alguém usando o nome de Satoshi Nakamoto. Esse famoso white paper trouxe a solução matemática definitiva para o que a galera chamava de problema do gasto duplo. Basicamente, ele resolveu como impedir que uma moeda digital fosse copiada e gasta 2 vezes, sem precisar de um banco checando os saldos. Em janeiro de 2009, o primeiro bloco de dados foi processado e a rede ganhou vida, operando sem parar desde aquele exato instante. O que veio depois disso foi uma verdadeira montanha-russa. Padrões de explosões de preço movidas a pura euforia, seguidas de quedas brutais que testaram não só a infraestrutura, mas o psicológico de todo mundo. Lá em 2013 e 2017, a coisa toda foi empurrada por pura especulação. A galera comprava sem entender nada da tecnologia, e aí aquelas quedas assustadoras de até 80% faziam a mídia decretar o fim do ativo praticamente toda semana. Só que, a cada grande tombo, a rede saía mais forte e resiliente. Isso foi pavimentando a estrada para a chegada das corporações em 2021, até a gente chegar na consolidação definitiva que vemos agora. 45 bilhões de dólares. Para a gente ter uma noção do absurdo que é essa cifra, isso é muito mais dinheiro do que o valor de mercado de várias multinacionais gigantescas por aí. E detalhe, esse número representa o volume massivo de dinheiro novo, dinheiro institucional pesadíssimo, que entrou direto nos fundos de índice, os ETFs aprovados lá nos Estados Unidos, só nos primeiros 4 meses de 2024. É um recorde absoluto na história de Wall Street. Isso mostra, sem sombra de dúvida, uma mudança estrutural extremamente profunda. Acabou a fase do experimento de nicho. A matemática atesta que virou um ativo financeiro validado. Agora, o que é super interessante de observar neste momento é porque o ciclo de 2024 é tão diferente e estruturado em comparação com aquelas loucuras do passado. Tudo se resume a 3 pilares. Primeiro,
Os ETF Spot finalmente dão um caminho totalmente seguro e regulado para os gestores tradicionais que antes fugiam das complexidades de guardar senhas digitais. Segundo, as tesourarias das grandes empresas estão mudando a estratégia e adotando o ativo para proteger o caixa gigante deles contra a inflação. E terceiro, a pegada revolucionária da soberania financeira atrai muito capital global de quem quer fugir de controles estatais ou confiscos absurdos. E para provar que isso não é só papo otimista ou teoria, basta dar uma olhada nos balanços auditados de algumas gigantes do mercado. Rolou uma verdadeira mudança de paradigma. Executivos perceberam que deixar bilhões de dinheiro fiduciário parado na conta é o mesmo que jogar poder de compra no lixo ano após ano. A MicroStrategy, por exemplo, fez disso o coração da estratégia deles e acumulou mais de 194 mil unidades do ativo. Outros nomes enormes, como a Tesla, entraram na mesma onda. É um movimento corporativo brilhante e altamente defensivo, usando um ativo matematicamente escasso para blindar o caixa a longo prazo. Mas calma lá, toda análise séria exige muita honestidade brutal. A gente precisa falar de uma verdade bem desconfortável. Essa classe de ativo tem um lado sombrio que simplesmente não dá para ignorar na hora de montar um patrimônio. Os números revelam uma volatilidade implacável. Quedas de 50% no valor em questão de semanas ou poucos meses são absolutamente comuns. Quem quer surfar aquele ganho exponencial a longo prazo precisa ter muito estômago, sangue frio e uma convicção inabalável. São solavancos que fariam qualquer gestor tradicional suar frio e vender tudo no pior momento possível. Colocando isso em perspectiva, a diferença salta aos olhos e ajuda a entender o tamanho do desafio psicológico. Olha só. Enquanto o S&P 500, com as maiores empresas dos Estados Unidos, oscila historicamente uns 15% ao ano, e a nossa Bovespa gira ali na casa dos 18%, a volatilidade anualizada dessa rede descentralizada bate os impressionantes 70%. É 4 a 5 vezes mais montanha-russa do que o mercado de ações que a gente está acostumado. Mas fica bem claro que a volatilidade é o pedágio inevitável da alta performance. Um potencial explosivo exige que o capital aguente essas tempestades pesadas. Então, o ponto crucial da estratégia é projetar a matemática de risco e retorno num horizonte prático, digamos, para os próximos 5 anos, usando R$ 1.000 como exemplo. Num cenário pessimista assustador, o chamado bear case, impulsionado por regulações globais coordenadas, a gente poderia ver o ativo derreter impressionantes 87%. O cenário base, que apenas projeta a continuação do fluxo atual de capital, já multiplica o valor em 2,5 vezes. Agora, o cenário otimista, mantendo a curva de adoção intacta, traz aquele potencial surreal de multiplicar o capital por 5. É a definição literal de assimetria nas finanças. Com extremos tão absurdos assim, como é que a gente lida com essa volatilidade sem entrar em pânico ou agir por impulso? A resposta definitiva não envolve bola de cristal nem tentar adivinhar a hora perfeita de comprar na baixa. A solução está numa estratégia super pragmática chamada DCA. A ideia é destinar um valor financeiro estritamente fixo para comprar em intervalos regulares, tipo toda semana ou mês. Não importa se o mercado está eufórico ou desabando, a gente compra o mesmo valor. Isso achata e dilui o custo médio matematicamente. Mais do que isso, é um escudo psicológico que tira as emoções humanas da jogada. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática do dia a dia. Implementar isso exige montar o portfólio como se fosse uma verdadeira fortaleza financeira para um horizonte de 10 anos. A fundação mais pesada tem que continuar na segurança quase inabalável, 80% do dinheiro travado na solidez da renda fixa. Outros 10% a gente aloca ali gerando caixa mensal com fundos imobiliários. Mas a sacada de mestre está no limite cirúrgico da exposição. A gente destina exatos 5% para esse ativo descentralizado de altíssimo risco. Com essa barreira firme, o patrimônio como um todo fica à prova de balas. O racional exato por trás de travar essa fatia em apenas 5% é o ápice do que a gente chama de assimetria de risco e retorno. Pensa bem friamente. No cenário mais catastrófico possível, onde a tecnologia falha de vez e o ativo vai literalmente a zero da noite para o dia, a perda do portfólio fica travada em exatos 5%. O patrimônio vital nem sente esse choque direito. Por outro lado, se a tese se provar correta nessa próxima década e rolar aquela multiplicação massiva, esse pedacinho minúsculo ganha uma força absurda para acelerar a independência financeira. A gente limita a perda ao chão, mas deixa o teto dos ganhos praticamente infinito. Todos os dados e o movimento das instituições mostram que a gente tem em mãos uma tese econômica super robusta, com uma assimetria bem rara no mercado. Mas, na hora da execução real, tudo depende do estômago e dos objetivos da nossa própria estratégia. Para um perfil bem conservador, essa exposição pode ser evitada completamente ou ficar na casa de 1%.
Já quem tem uma estratégia mais agressiva, talvez explore uma fatia um pouquinho maior. E aqui fica a provocação final do nosso explainer. Diante dessas mudanças tão fortes, qual é a porcentagem exata que deve fazer parte de um portfólio projetado para a próxima década? É um cálculo que exige reflexão. Na nossa próxima análise, a gente vai juntar todas essas peças para arquitetar uma carteira completa. Um grande abraço e até lá!